quem não me conhece, eu sou o DS, você está no Papo Nerd. E aqui estamos, o terceiro episódio do Cavaleiro da Lua. A série é espetacular em todos os aspectos, né? Quer dizer, quase todos. Tem uma galerinha aí reclamando um pouquinho do CGI, né? Talvez esse seja o ponto fraco da série, cara. O que você acha? Inclusive, antes de mergulhar no roteiro, né, de falar da história desse episódio, a gente pode começar por aí, falando um pouquinho sobre o CGI. Aí, além de comentar, deixando a sua opinião, já aproveita e deixa um like aí também, que é gratuito, pô. Você não gasta nada pra deixar o like aí. Deixa o like aí, vai ajudar demais, você não tem ideia. E vamos lá, cara, vamos falar do CGI. Quem assistiu o meu vídeo anterior, cara, tá ligado, né? Eu comentei que eles estão usando alguns artifícios pra economizar. Aquela questão da criatura ser invisível, né, de só o Steven conseguir ver, é um recurso, galera, né? Aquilo ali serve pra isso. Na cena de luta do episódio passado, na maior parte do tempo a gente só viu o Steven ali lutando com nada. E aí, quando a criatura aparece, geralmente é numa cena bem escura, a câmera faz algum movimento rápido, dá uma desfocada, né, cara? Tudo isso é para esconder defeito. Inclusive, quando eu estava ilustrando o vídeo, eu tive até dificuldade para pegar um frame ali onde a criatura aparecia com nitidez, velho. Realmente não tem. E basicamente, né, cara, a cena que geral tá criticando, né, que gerou uma grande discussão no Twitter é essa daqui. Sinceramente, velho, ok, eu concordo que não tá perfeito, mas eu particularmente não me incomodo. Eu, DS falando, né, pra mim não tá ruim o suficiente pra me incomodar. Eu acho que a gente já viu coisa muito pior aí e até passou batido, né? Mas enfim, esse episódio começa revelando um pouco sobre a Lyra, né? Inclusive um pouco sobre a família dela. Ela é filha de pais arqueólogos. Durante a conversa a gente percebe que os pais dela não estão mais juntos por motivos ainda desconhecidos, né? Que serão explorados mais pra frente no episódio. E é revelado também que a Lyra fugiu do Egito há mais de 10 anos. E isso porque ela acabou sendo procurada por roubar relíquias. Segundo ela, eram relíquias que eram roubadas e ela devolvia pros próprios donos. Pelo menos a maioria delas, né? Algumas ela confessou que ela precisou vender pra pagar suas próprias dívidas. Seria estranho ter esse tipo de conversa com a mãe, né? Se a mãe também não agisse fora da lei. A própria mãe dela faz ali um passaporte falso pra ela, né? Pra que ela consiga voltar a Caio, que é exatamente onde o Mark está. E por falar em Mark, né, velho? A gente tem que se lembrar que é ele que está no controle do corpo do Steve. Enquanto ele procura por informações, ele acaba se deparando ali com 3 membros da seita da Mitty. Cara, tem muita coisa interessante nessa cena, né? Tem muita coisa pra analisar. Pra começar, né, o Mark, ele sabe se virar muito bem sem o traje. Ele realmente luta muito bem. Os 3 caras estavam com faca, mas mesmo assim sozinho ele derrota os 3. E um detalhe muito interessante, cara, é que um dos 3 caras era um rapaz muito jovem, um garoto. Durante a briga, o Mark teve receio ali de dar um soco na cara dele e ele acabou optando por dar um tapa, justamente pela idade dele, né? Apesar de matar quando é necessário, Mark não é um assassino frio, né? Ele tem princípios, ele tem um coração. Agora sim, cara, observa, o Mark tava ali tentando extrair algum tipo de informação deles. Pra mim, cara, é isso que foi a maior perda de tempo, velho. Nenhum deles poderia entregar o arco. Quer ver? Pensa comigo. Pra fazer parte da seita, todos eles precisavam passar pelo julgamento de Amit. E nesse julgamento, né, se o cara for fazer algo mal no futuro, algo errado no futuro, ele morre. Entregar o arco, né, frustrar os planos de Amit, isso seria traição, cara. Não seria algo errado? Ou seja, cara, qualquer um que em algum momento pudesse entregar a Mitty não conseguiria passar no julgamento. E se esses caras passaram no julgamento, eles não poderiam entregar a Mitty ali pro Mark. Por isso que eu acho que esse interrogatório todo foi a maior perda de tempo. O que você acha, cara? Concorda? Né? Comenta aí, né? São apenas teorias, é o que eu faço. No calor da briga, o Mark estava prestes a matar um cara, mas aí o Steve aparece no reflexo da faca, velho, implorando pra ele não fazer. A vontade do Steve se tornou tão forte ali que ele assumiu o controle. E olha só que interessante, esse episódio aqui nós estamos vendo a situação invertida. Dessa vez nós estamos vendo da perspectiva do Mark e não do Steve, como vimos lá no primeiro episódio. Inclusive, né, cara, pra esse episódio aqui é importante que seja assim, a gente já vai falar sobre isso. O Mark aparece todo confuso do táxi, né, o Steve estava indo embora, o cara é um idiota. E ele por cima ele tinha simplesmente liberado os caras, velho, de boa. Mas o Mark acaba perseguindo eles, ele consegue alcançar um deles e aí já ficou até previsível, né? Ele começa a bater no cara do lado de um espelho, a gente já sabe que o Steve vai aparecer ali. Só que dessa vez, galera, algo surpreendente rolou, né? Aqui nós temos um novo mistério pra gente conversar aí ao longo do tempo. Distraído com o Steve ali no reflexo, ele acabou sendo golpeado. Ele desmaia, né? A gente percebe que ele começa ali a perder controle sobre o seu próprio corpo. Basicamente é o que acontece quando ele dorme ou quando ele desmaia, né? Então a gente fica acreditando que o Steve dali pra frente vai assumir o controle. Mas pra nossa surpresa, quando o Mark volta à consciência, velho, ele está em cima de uma montanha com uma faca na mão, terminando de executar um daqueles 3 servos de Amit. Na verdade, ele matou 2 dos 3 caras, né? Deixando vivo apenas o garoto mais jovem.
O curioso, velho, é que o Mark acabou de chegar ali naquele momento, ele não estava no controle do corpo, ele pega e questiona o Steve na hora. Se ele não matou, logicamente, quem matou foi o Steve, né? Quem mais? Mas o Steve fala que não foi ele. Cara, justamente aqui é o ponto onde eu quero chegar, né? Aqui a gente tem que observar muito bem. A gente ter sido colocado na perspectiva do Mark nesse episódio, velho, tem todo um porquê. Não foi à toa, né? Não foi só pra gente conhecer um outro lado. É importante pra narrativa, né? Eu vou explicar. Assim como lá no primeiro episódio, né? A gente via tudo que o Steve via e quando era o Mark, né? A gente simplesmente não via, a cena cortava. Aqui nós estamos vendo tudo que o Mark vê. Quando o Steve assume, não vemos. Saber disso, cara, é importante justamente porque, como estamos acompanhando da perspectiva do Mark, a gente sabe que não foi ele que matou esses caras. Ele apagou, né? Justamente por isso a cena cortou, né? E o Steve, velho, eu não preciso nem falar. Eu duvido que ele esteja mentindo. Agora pensa se fosse o contrário. Se fosse o Mark no espelho falando, não, cara, eu não matei, não fui eu. A gente provavelmente não acreditaria, porque o Mark ainda não conquistou 100% a nossa confiança. Ao longo do episódio nós vamos ver, inclusive, que ele mente sobre outras coisas. Mas o Steve não, cara, a gente já conhece, a gente sabe como é que ele é. Ele não teria capacidade de matar pessoas nem se ele quisesse, né? Então aqui nós temos um mistério. Eles inclusive acabam se desentendendo, né? Eles ficam um acusando o outro de ter matado. Mas o que tá rolando, velho, é que nós estamos falando aqui de uma terceira personalidade. Parece que o problema mental do Steve, né, e do Mark é pior do que a gente imaginava, né? Ele possivelmente sofre de múltiplas personalidades. Mas era de se esperar, tá, galera? Inclusive nas HQs ele assume 3 personalidades. Além do Mark e do Steve, uma das suas personalidades é o Jake Lockley. Basicamente esse cara é um taxista. Coincidência ou não, o Mark voltou justamente para um táxi. E como essa personalidade não foi explorada na série, né, até então não deixa de ser uma possibilidade. Ou talvez seja o próprio Khonshu controlando ele, né, também tem essa possibilidade. Afinal, o Khonshu pune aqueles que cometeram erros. Seria cabível punir esses caras, né, e já que a mente do Steve é instável, talvez ele consiga controlar. Inclusive no episódio passado o Arthur fala sobre isso. Ele fala sobre o Khonshu ter escolhido ele justamente pela mente quebrada. E sobre o Khonshu, cara, o Khonshu também é um pouco estranho. Ele também não conquistou a confiança do público ainda não. Na sequência ele pede pro Mark deixar o garoto ali pendurado, né, pra forçar ele a falar. O Mark questiona, cara, ele é só um garoto, velho, né, vai arriscar a vida do cara. Mas o Khonshu fala, não, ele vai falar. Só que o garoto pega e se mata, cara, né, ali na frente do Mark, deixando ele em choque, inclusive. Ele prefere perder a própria vida do que entregar a Mitch. O que eu achei suspeito, velho, foi a frase do Khonshu logo em seguida. Ele fala, pensei que ele fosse falar. Me pareceu um pouco sarcástico, velho, né? Sinceramente, na minha opinião, ele não ficou muito preocupado, não. Pra mim, ele queria que o garoto morresse, velho. Por quê? O Khonshu sabe como são os servos da Mitch, ele sabe qual que é o comportamento deles, ele sabe que eles não vão entregar a Mitch por nada. E principalmente, né, cara, se levar em consideração essa minha teoria de que eles de fato não poderiam falar de forma alguma, senão eles não teriam passado nem no julgamento. Isso piora um pouco mais as coisas, porque provavelmente o Khonshu sabia disso. Mas o Khonshu pune pelas maldades já feitas, né? E o garoto provavelmente tem a sua parcela de maldades. Mas aqui a gente entra em um assunto delicado, né? Em boa parte dos países a lei funciona diferente para jovens, né? Por isso que existe a menor idade penal. Estaria certo condenar à morte, sei lá, um garoto de 14 anos? É uma discussão polêmica, cara, mas definitivamente é uma discussão. E basicamente, né, cara, que nós temos a cena que criticaram que, a meu ver, não tá tão ruim assim a ponto de me incomodar. Eu acho que a gente já percebeu, né, cara, que as coisas estão indo bem mal. E o Mark então apela por uma convocação dos deuses, né? Ele pede pro Khonshu ali convocar os outros deuses. Só que o Khonshu não pode fazer isso porque ele foi banido. Inclusive o Arthur comentou sobre isso no episódio passado. O Khonshu diz que se ele convocar os deuses é perigoso eles aprisionarem ele dentro de uma pedra. Mas mesmo assim ele acaba mudando o céu ali, né, colocando uma lua ali no meio do dia, forçando os deuses a se reunir. Cara, essa cena também é muito da hora, né? Aqui nós vamos ter a reunião dos avatares. Cada deus tem o seu próprio avatar e uma porta é aberta, né? Onde quer que eles estejam. E entrando por essa porta eles vão diretamente para a grande pirâmide de Gizeh. Lá nós conhecemos a avatar da deusa Hathor. A gente descobre que ela tem uma certa proximidade com o Khonshu. E nessa cena, no momento da reunião, cada deus incorpora ali o seu avatar. Cara, isso aqui também é muito interessante. Parece que para cada deus assumir o controle do seu avatar, tem que rolar ali uma permissão do conselho. Não é como se eles pudessem fazer isso no dia a dia, a qualquer momento. Mas talvez, né, como a mente do Mark e do Steve está instável, o Khonshu consiga fazer isso em alguns momentos. E isso explicaria aquele momento onde nenhum dos dois estava no controle. E é justamente aqui que é revelado o motivo do banimento, né? O Khonshu agiu de forma não discreta, ostentando seus poderes, exatamente como ele também fez agora há pouco, né, mudando o céu. E, inclusive Osiris mandou a real para ele, né? Se ele mexer com o céu de novo, ele vai ser aprisionado na pedra. E ele também explica ali para Khonshu que o papel deles com seus avatares é apenas
observar, não se intrometer nos assuntos humanos. A gente sabe que o Cavaleiro da Lua é uma baita intromissão. Mas aí o Khonshu invoca um julgamento para Arthur Harrow. Afinal, é por isso que ele está ali, né? Para que Arthur seja julgado por conspirar para libertar Amit. Arthur, com seu poder de persuasão, né, cara, consegue manipular todos os deuses. Ele mostra que, na verdade, o Khonshu é um mentiroso e ele está se aproveitando de alguém que está doente, alguém que não sabe nem o seu próprio nome. Afinal, o avatar de Khonshu tem uma certidão de casamento com o nome Mark e alguns registros de trabalho com o nome Steve, né? É uma mente confusa e perturbada. E as coisas pioram quando o Khonshu, né, que está ali incorporando o Mark, tenta agredir Arthur, velho, na frente dos deuses. Sinceramente, né, cara, aí o cara perde a razão, né? Um deus deveria ser um pouco mais sábio. Ele realmente demonstrou ser muito imaturo, emocionado e acabou perdendo o discurso. E o Arthur fala que Khonshu está se aproveitando do rapaz da mesma forma que se aproveitou dele também, né, cara? Aí também dá pra comprar essa ideia fácil. Infelizmente, né, cara, os deuses acabam acreditando em Arthur e eles encerram a reunião. Mas felizmente a avatar de Ato acaba acreditando nele e dá algumas informações muito importantes. E basicamente ela revela que existe um homem chamado Senfu que era encarregado de registrar a localização da deusa Amit. No Egito era muito comum, né, você enterrar ali as pessoas com os seus pertences mais valiosos. Sendo assim, o registro da localização de Amit estaria no sarcófago de Senfu, foi enterrado junto com ele. Só que esse sarcófago foi roubado e vendido clandestinamente. Lembram lá do começo do episódio, né, que foi falado que uma pessoinha aí tinha costume de vender coisas roubadas? Então, basicamente a Lai, ela conhece desse mundo, né, e ela acaba sendo a pessoa perfeita para ajudar o Mark nessa. Embora o Mark não quisesse, né, porque o Khonshu tá ali na cola, ele quer ela como avatar. Aqui também nós temos um diálogo interessante, né? Aqui fica claro que o Mark está escondendo alguma coisa. Ela disse que ele poderia ter falado sobre o Steve, né, cara? Eu tava convivendo com isso esse tempo todo. Ele fala que há pouco tempo tudo estava sob controle, né? Mas aí as coisas mudaram e ela pergunta o que aconteceu, mas aí ele acaba desconversando e a gente ainda fica nesse mistério, né? Qual que é a origem dessa loucura? Nem sempre foi assim. O sarcófago de Senfu foi vendido por um cara chamado Mogart, né? Basicamente ele é um colecionador, ele tem ali várias relíquias. A Lara já tem uma certa confiança com ele também e ele acaba permitindo os dois, né, dar uma consultada ali no sarcófago de Senfu. Basicamente o mapa estava ali, galera, né, em alguns tecidos. Acontece que é um enigma, né? Tinha que decifrar. Mesmo a Layla tendo conhecimento, né, ela até consegue ler tudo que está ali, mas ela não consegue entender justamente porque está encriptografado e ela não consegue decifrar. Mas o Steve consegue. Como o Mark não deixa ele assumir o controle, ele vai orientando o Mark ali pelo reflexo mesmo, cara. Isso que também é muito interessante porque lá nas HQs nós temos o Mr. Knight, né? Aquele traje que a gente viu lá no episódio passado, né? Aquele traje engraçado de terno. Aquele ali é o traje do Mr. Knight. Só que aqui na série ele entrou como um personagem atrapalhado, né? Um personagem que não serve pra muita coisa. Mas nas HQs não é assim, cara, né? O Mr. Knight é como se fosse ali um investigador, né? Um detetive. É aquele cara mais inteligente, né? Que vai solucionar alguns mistérios. E se a gente reparar bem, velho, o Steve tem tudo pra ser esse cara. Ele só não é ainda. Mas ele sim é um cara inteligente, né? Ele é a mente pensante da operação. Ele só tem que abraçar essa causa, né? Ele precisa evoluir até ele chegar lá, né? Então é possível que ele esteja sendo construído pra se tornar um Mr. Knight. Eu não acredito que aquele traje ali foi apenas um fanservice, né? Provavelmente tem mais coisa por trás. Inclusive ele tanto não abraçou a causa ainda, que ele até começa a discutir ali com o Mark, né? Aí a gente tem uma daquelas cenas engraçadas onde o cara tá ali falando sozinho e o Mogart acaba não permitindo, né, que ele conclua o quebra-cabeça. Na sequência chega Arthur, velho, com mais revelações. O cara fala pra Layla que ela jamais amaria o Mark se soubesse o que ele esconde. Aqui mais uma vez, né, é algo sobre a dupla personalidade do Mark, velho. O Mark tem um segredo. Tem coisa aí por trás, cara. O curioso, né, é que ele não poderia estar blefando justamente porque ele também revelou um segredo da Layla, né, algo que ela ainda não tinha contado pra ninguém. Ele revela que ela se mudou do Cairo justamente porque o pai dela foi assassinado, velho. Inclusive, mais tarde, ela questiona o Mark, né, sobre o que o Arthur estava falando. Ele fala, não, ele estava blefando, cara. Ele só queria confundir a sua cabeça, queria entrar na sua mente. É isso que ele faz. Mas ela acaba falando, mas ele também revelou algo que eu nunca contei pra ninguém, velho. Então, por que ele estaria mentindo? E aí, ligando os pontos, cara, olha só que curioso. Eu não sei se vocês se lembram, mas no final do episódio 2, o Khonshu disse que quando encontrou o Mark, ele era um cadáver. Será que o Mark, velho, tinha um outro corpo e morreu? E o Khonshu deu um jeito de transferir o espírito
espírito dele para um outro corpo, né? No caso, o corpo do Steve, como um hospedeiro. Só que aí o Mark acabou suprimindo o Steve em algum momento e tomando o controle, né? Foi onde ele casou, seguiu a vida, né? E manteve no controle até pouco tempo, quando algo aconteceu e o Steve passou a dividir parcialmente a vida com ele. Ele falou que há pouco tempo tudo estava sob controle, cara. Olha só que bizarro. Se foi isso mesmo, o Mark realmente foi muito covarde. Mas ainda fica a dúvida, né? E a terceira personalidade? É lógico, essa galera toda reunida, né? As coisas não vão se resolver no diálogo, né? Vai rolar pancadaria. E no meio do confronto, lá está o Steve falando na cabeça do Mark: por favor, não mata, para com isso. E a vontade dele de não matar é tão grande que ele acaba reassumindo o controle. Pra minha surpresa, né? E pra surpresa de muitos, quando ele reassume, né? O Mark já estava com o traje do Cavaleiro da Lua. Mas o traje também muda, cara, né? O traje passa a ser o traje do Mr. Knight. Ou seja, cara, não é uma questão de invocar o traje errado. Cada personalidade tem o seu respectivo traje. Olha que curioso. O Mark sendo o Cavaleiro da Lua e o Steve, né, cara, sendo o Mr. Knight. Por enquanto, a única coisa de Mr. Knight que a gente tem é o traje mesmo, né? Como eu já falei aqui, nas HQs é diferente, né? Não que isso seja um problema. Inclusive, pra quem não leu as HQs, não vai se incomodar nem um pouco. Talvez quem leu, né, vai se incomodar um pouquinho. Mas essa também não é uma maneira muito correta de se analisar. A história está sendo contada ali, né? E pra narrativa funciona muito bem, né? Essa versão é meio descontraída, meio engraçada. É bem assinatura Marvel, né? Isso é a cara da Marvel. E é um alívio cômico, né? Eu acho que precisa. Essa série realmente ela é muito sombria. E o Steve com o traje Mr. Knight tem sido um alívio cômico. Eu só espero que ele realmente evolua pra ter um valor nessa equipe. E lá pra frente vocês vão ver que isso pode, inclusive, já estar rolando. O Steve tenta resolver na diplomacia, né, cara? Na paz. É lógico que não deu. Ele acabou com 2 lanças enfiadas na barriga. E desesperado, ele pede pro Mark voltar, né? O Mark reassume e contorna a situação. Enquanto isso, né, cara, vale destacar que a Layla dá um show de combate, né? Mesmo sem traje, mesmo sem habilidade nenhuma, ela não fica muito pra trás do Mark, não. Não é à toa que o Khonshu que é ela, né? Tudo se resolve, né? Eles acabam conseguindo recuperar ali os tecidos que supostamente tem um mapa astral. Mas o Mark e a Layla não conseguem resolver o enigma, vai demorar uma eternidade. A verdade é que o cara pra resolver, velho, é o Steve. Ele precisa deixar o Steve se assumir. Vale lembrar que o Khonshu rejeita essa possibilidade, velho. Ele rejeita o Steve de uma tal forma, esse desprezo da parte dele não parece ser coisa boa também. Mas o Mark acaba desistindo e cedendo, né? Ele traz o Steve de volta e aqui o Steve prova o seu valor, cara, né? Exatamente como eu vim falando ao longo do vídeo. Ele em segundos resolve o enigma. É interessante que nessa cena a gente percebe que a Layla também está se encantando pelo Steve, ao mesmo tempo que ela está se decepcionando cada vez mais com o Mark. Acontece que viver esse romance é estar preso aos dois da mesma forma, né? Mas vamos lá, cara, com o enigma montado nós temos aqui um mapa astral baseado na posição das estrelas. Você consegue saber qual que é a localização da tumba de Amit. Então, teoricamente, né, utilizando a tecnologia, a Layla conseguiria muito bem encontrar as coordenadas exatas dessa localização. Mas só que nós temos um grande problema. O Sifu mapeou essas estrelas há 2000 anos atrás e as estrelas mudam de posição, né? Então o mapa poderia levá-los para quilômetros de diferença da verdadeira localização da tumba. Não teria como seguir esse mapa, né, sem saber como era o céu da época, né? Mas felizmente nós temos alguém aqui que esteve lá. O Khonshu se lembra muito bem daquela noite e ele inclusive consegue trazer o céu daquela noite, cara, o céu de 2000 anos atrás e colocar ali naquele momento. Mas isso terá um custo. Vocês se lembram que os deuses falaram que se ele mexesse com os céus de novo, ele ia acabar sendo aprisionado numa pedra. Aqui nós temos algo interessante, né? Aqui nós vemos o Khonshu colocando a causa acima dele. Ele abriu mão da própria liberdade para que o plano seguisse. E ele pede pro Steve, né, para quando ele for aprisionado, pro Mark libertá-lo. O Steve precisa ali repetir os mesmos movimentos de Khonshu, né? O Khonshu, ele não consegue executar seus poderes sem a ajuda do seu avatar. Eu não sei se sempre foi assim, né, cara? Porque eu acho estranho ele ser dependente, talvez por ele ter sido banido. Ele só consegue atuar dessa forma, não sei. De qualquer forma, isso já tinha sido mencionado também no episódio 2 pelo próprio Arthur. Ele diz que o máximo que o Khonshu poderia fazer sem o seu avatar é trazer um pouco de vento. E basicamente, ao mexer os céus, né, novamente ele expõe os deuses. Todo mundo consegue ver ali os fenômenos, todo mundo consegue ver ali os raios de luz. E o Khonshu é aprisionado, né, cara, numa daquelas estatuetas de ídolo. O episódio termina com o Arthur conversando ali com o Khonshu, ou melhor, né, com a estatueta do Khonshu. Supostamente ele pode ouvir, né, cara? E a gente percebe que o Arthur realmente tem muito sentimento com essa relação. Ele disse que ele gostava de sentir as dores de agir em nome do Khonshu, mas o Khonshu despedaçou, né, cara? Tem muito ressentimento aqui e realmente parece que ele está falando a verdade. E aí fica aquela reflexão, né? Se isso rolou com o Arthur, né? Se ele era um avatar que gostava do que fazia e as coisas acabaram dando errado, né? E agora ele segue um outro caminho. Inclusive, ele responsabiliza o Khonshu por isso. Ele fala que se não fosse o Khonshu, ele não teria o propósito que ele tem
hoje. Se isso rolou com o Arthur, velho, o que impede de rolar também com o Steve e com o Mark? Principalmente falando do Mark, né, que a gente já sabe que ele é mentiroso, ele esconde segredos. Como fica a mente desse cara depois de tudo? Bom, galera, basicamente esse foi o episódio 3, tudo que eu consegui observar aqui, né, tudo que eu consegui teorizar. Eu tô curtindo muito essa série, né, eu acho que é muito evidente. Se eu não tivesse curtindo, talvez eu nem estaria fazendo análise mais, mas realmente ela tem sido uma das melhores séries, se não for a melhor série da Marvel até hoje, cara. Se bem que a do Loki também foi top, né, cara? WandaVision também, acho que é difícil comparar, velho. Eu acho que comparação é um pouco doloroso. Eu sei que eu tô gostando muito dessa série, mas e você, cara? O que você tá achando? Semana que vem nós estamos aqui de novo, né? Ao longo da semana também a gente vai se falando sobre outros assuntos. Caso você tenha observado alguma coisa, né, cara? Caso você tenha sua própria teoria, comenta aí embaixo, cara. Vamos bater aquele papo nerd. Como é que eu vou bater papo nerd sozinho, cara? Vou falar com a parede, não tem como, tem que falar com você, cara. Então vamos bater aquele papo nerd juntos. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê com certeza aí nos próximos vídeos. E eu te espero, cara. Te espero mesmo, hein? Não falta não, cara. Aparece aí. E é isso, valeu!